Homilia diária. Olá, minha família de oração, salve e paz e que Deus abençoe. Eu me chamo Giovanni Medeiros e venho agora meditar a liturgia de hoje. Antes, uma pequena oração. Ó Espírito Santo, divina ciência. Pela ciência, somos levados a conhecer as leis naturais que reagem ao mundo, mas com o dom da ciência que de vós provém, podemos conhecer o verdadeiro amor das vossas criaturas. Que eu possa nesse dia não valorizar o que é material, que eu não transforme em ídolos as coisas por vós criadas, mas possa valorizá-las pela sua dependência de vós, Criador de todas as coisas. Que a vossa ciência me auxilie a perceber o mundo como manifestação de vosso amor infinito. Vinde, Espírito de ciência. Vinde, Espírito de ciência. Está em Daniel, capítulo 2, versículo 22. É Ele que revela as coisas profundas e escondidas, que conhece o que está nas trevas. Este quarto domingo da Páscoa é considerado o domingo do Bom Pastor, pois todos os anos a liturgia propõe neste domingo um trecho do capítulo 10 do Evangelho segundo João, no qual Jesus é apresentado como o Bom Pastor. Portanto, este é o tema central que a palavra de Deus põe hoje à nossa reflexão. O Evangelho apresenta Cristo como o pastor modelo, que ama de forma gratuita e também desinteressada as suas ovelhas, até capaz de dar a vida por elas. As ovelhas sabem que podem confiar nele de forma incondicional, pois ele não busca o próprio bem, mas o bem do seu rebanho. O que é decisivo para perceber ao rebanho de Jesus é a disponibilidade para escutar as propostas que ele faz segui-lo no caminho do amor e da entrega. A primeira leitura de hoje afirma que Jesus é o único Salvador, já que não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Neste domingo do Bom Pastor, dizer que Jesus é o único Salvador equivale a dizer que Ele é o único pastor que nos conduz em direção à vida verdadeira. Lucas avisa-nos para nos deixarmos iludir por outras figuras, por outros caminhos, por outras sugestões que nos apresentam propostas falsas de salvação. Na segunda leitura, o autor da primeira carta de João convida-nos a contemplar o amor de Deus pelo homem. É porque Ele nos ama com um amor admirável, que Deus está apostado em levar a superar a nossa condição de debilidade e também de fragilidade. O objetivo de Deus é integrar-nos na sua família e nos tornarmos semelhantes a Ele. Na primeira leitura de hoje, o texto que nos é proposto é sobretudo uma catequese destinada aos católicos, mostrando-lhes como se deve concretizar o testemunho dos discípulos encarregados por Jesus de levar a sua proposta libertadora a todos os homens. Antes de mais nada, Lucas observa que Pedro está cheio do Espírito Santo. Os cristãos não estão sozinhos e também abandonados quando enfrentam o mundo para lhes anunciar a salvação. É o Espírito que conduz os discípulos na sua missão e que orienta o seu testemunho. Cumpre-se assim a promessa que Jesus havia feito aos discípulos: quando vos levares às sinagogas, aos magistrados e às autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de dizer em vossa defesa, pois o Espírito Santo vos ensinará no momento próprio o que havereis de dizer. Está lá em Lucas capítulo 12, versículo de 11 a 12. Cheio, repleto do Espírito Santo, Pedro, aqui no papel de paradigma dos discípulos que testemunha Jesus e o seu projeto diante do mundo, transforma-se de réu em acusador.
Os dirigentes judaicos, barricados atrás dos seus preconceitos e interesses pessoais, catalogaram a proposta de que Jesus como uma proposta contrária aos desígnios de Deus e assassinaram Jesus. Mas a ressurreição demonstrou que Jesus veio de Deus e que o projeto que ele apresentou tem um selo, o selo de garantia de Deus. Citando um salmo, está lá, Salmo 118, 2, Pedro compara a insensatez dos dirigentes judaicos às cegueiras de um construtor que rejeita como imprestável uma pedra que vem depois a ser aproveitada por outro construtor como a pedra principal num outro edifício. Jesus é a base, é a pedra base desse projeto de vida nova, de uma vida nova e plena que Deus quer apresentar aos homens. A prova é esse paralítico. Esse paralítico que adquiriu a mobilidade pela ação de Jesus. É por ele que este homem se encontra perfeitamente curado na vossa presença. Na realidade, Jesus é a fonte única, a única onde brota a salvação. Não só a libertação dos males físicos, mas a salvação entendida como totalidade, como vida definitiva, como realização plena do homem. Jesus, o nome hebraico Jesus significa Javé, salva. É o único canal através do qual a salvação de Deus atinge os homens. Com esta afirmação solene e radical, Lucas convida os cristãos a serem testemunhas da salvação, propondo aos homens Jesus Cristo e levando os homens a aderirem de forma total e também incondicional ao projeto de vida que Cristo veio oferecer. Uma nota ainda para registrar a forma corajosa e também desassombrada como Pedro dá testemunho de Jesus, mesmo no ambiente hostil, mesmo no ambiente adverso. Lucas sugere que é desta forma que os discípulos hão de anunciar Jesus e o seu projeto de salvação. Nada, nem ninguém deverá parar e calar os discípulos chamados a colaborar com Jesus ao anúncio da salvação. Em resumo, os discípulos receberam a missão de apresentar ao mundo e aos homens Jesus Cristo, o único Salvador. É o Espírito que os anima nessa missão e que lhes dá coragem para enfrentar a oposição dessas forças de opressão que recusam a proposta libertadora de Jesus. A catequese que Lucas nos propõe nesse trecho dos livros dos Atos dos Apóstolos apresenta Jesus como o único Salvador, já que não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Lucas avisa-nos dessa forma para não nos deixarmos iludir por outras figuras, como outros caminhos, por outras sugestões que não nos apresentam propostas falsas de salvação. Por vezes, o caminho da salvação que Jesus nos propõe está em flagrante contradição com os caminhos de salvação que nos são propostos pelos líderes políticos, pelos líderes ideológicos, pelos líderes da moda e da opinião pública. E nós temos que fazer escolhas coerentes com a nossa fé e com o nosso compromisso cristão. Isso mesmo, na hora de optarmos, não esquecemos que a proposta de Jesus tem um selo de garantia de Deus. Não esquecemos que o caminho proposto por Jesus, e que tantas e tantas vezes, à luz da lógica humana, parece um caminho de fracasso, parece um caminho de derrota, mas é o caminho que nos conduz ao encontro de vida plena e definitiva, ao encontro do homem novo. Depois de mais de 2000 anos de cristianismo, parece que nem sempre se nota a presença efetiva de Cristo nesses caminhos em que se constrói a história do mundo e dos homens. O verniz cristão de que revestimos a nossa civilização ocidental não tem impedido a corrida aos armamentos, os genocídios, os atos bárbaros de terrorismo, as guerras religiosas, o capitalismo selvagem. Os critérios que
que realmente presidem a construção do mundo estão demasiadamente vezes longe dos valores do Evangelho. Por que isto acontece? Podemos dizer que Cristo é para os cristãos a referência fundamental? Nós cristãos fizemos dele efetiva a pedra angular sobre a qual construímos a nossa vida e a nossa história sobre o tempo. Através do exemplo de Pedro, Lucas sugere que o testemunho dos discípulos deve ser desassombrado, mesmo em condições hostis, mesmo em condições muito adversas. A preocupação dos discípulos não deve ser apresentar um testemunho politicamente correto, que não incomode os poderes instituídos e não apresentam realmente e não traga perseguições à comunidade do reino, mas sim deve ser um discurso corajoso, um discurso coerente, que tem como preocupação fundamental apresentar com fidelidade a proposta de salvação que Jesus veio fazer. Os discípulos de Jesus não estão sozinhos, entregue a si próprios nessa luta contra as forças que oprimem e também escravizam os homens. O Espírito de Jesus ressuscitado está com eles, ajudando-nos, animando-os, protegendo-nos em cada instante desse caminho que Deus lhes mandou percorrer. Nos momentos de crise, de desânimo, de frustração, os discípulos devem tomar consciência da presença amorosa de Deus a seu lado e retomar a esperança. Os líderes judaicos são mais uma vez apresentados como os modelos de cegueira e até mesmo de fechamento de face ao desânimo de Deus. São maus pastores, preocupados com os interesses pessoais e também corporativos, que impedem que o seu povo adquira as propostas de salvação que Deus faz. O seu exemplo mostra-nos como a autossuficiência, os preconceitos, o comodismo levam o homem a fechar-se aos desânimos de Deus e recusar os dons de Deus. Eles são, portanto, modelos a não seguir. Na segunda leitura de hoje de 1 João, em jeito de introdução, a segunda parte da carta, o autor recorda aos cristãos que Deus os constituiu seus filhos. O fundamento para essa filiação reside no grande amor de Deus pelos homens. O título de filhos de Deus que nós cristãos ostentamos não é um título pomposo, mas externo e sem conteúdo. É um título apropriado, que define a situação daqueles que são amados por Deus com um amor admirável e que receberam de Deus a vida nova. Evidentemente, a condição de filhos implica estar em comunhão com Deus e viver de forma coerente com as suas propostas. Os filhos de Deus realizam as obras de Deus. Um pouco mais à frente, num desenvolvimento que não aparece ali na primeira leitura, que a liturgia de hoje propõe, o autor da carta contrapõe aos filhos de Deus os filhos do diabo, que são aqueles que rejeitam a vida nova de Deus, não praticam a justiça e nem amam o seu irmão. Está lá em 1 João capítulo 3, versículo de 7 a 10. A condição de filhos de Deus, que fazem as obras de Deus, colocam nós cristãos numa posição singular diante do mundo. Por isso, o mundo irá ignorar ou mesmo perseguir os filhos de Deus, recusando a proposta de vida que eles testemunham. Não é nada de novo, nem sequer de surpreendente. O mundo também recusa Cristo e a sua proposta de salvação. Apesar de serem já, desde o batismo, o dia em que aceitaram essa vida nova que Deus oferece aos homens, os filhos de Deus, os cristãos, continuam a caminho da sua realização definitiva do dia em que a fragilidade e a finitude humana serão definitivamente superadas. Então, manifestar-se-ão os cristãos a vida plena e também definitiva, o homem novo plenamente realizado. Nesse dia, os cristãos estarão em total comunhão com Deus e serão então semelhantes a Ele.
A aflição divina é uma realidade que atinge nós cristãos ao longo da nossa peregrinação por essa terra e que implica uma vida de coerência com as obras e as propostas de Deus. Mas só lá, só no céu, após a libertação da condição de debilidade que faz parte da fragilidade humana, os cristãos conhecerão a sua realização plena. Antes de mais, o nosso texto recorda-nos que Deus nos ama com amor admirável, amor que se traduz no dom dessa vida nova que faz de nós filhos de Deus. Nessa quarta domingo de Páscoa, o domingo do Bom Pastor, o autor da primeira carta de João convida-nos a contemplar a bondade, a ternura, a misericórdia, o amor de um Deus apostado em levar o homem a superar a sua condição de debilidade, a fim de chegar à vida nova e eterna, a plenitudização das suas capacidades, até se tornar semelhante ao próprio Deus. Todos os homens e mulheres caminham pela vida à procura da felicidade e também da vida verdadeira. O autor desta carta garante-nos: para alcançar a meta da vida definitiva, é preciso sim escutar o chamamento de Deus, acolher o seu dom, viver de acordo com essa vida nova que Deus nos oferece. É aí, e não noutras propostas efêmeras, parciais, superficiais, que está o segredo da realização plena do homem. Como é que os filhos de Deus devem realmente responder a este desafio que Deus lhes faz? O texto que nós é hoje proposto, este problema não é desenvolvido, contudo, a questão é abordada e refletida noutras passagens da primeira carta de João. Para o autor da carta, o Filho de Deus é aquele que responde ao amor de Deus vivendo de forma coerente com as propostas de Deus. Está lá em 1 João capítulo 5, versículo de 1 a 3. Isto é, no respeito pelos mandamentos de Deus, de forma especial. Recomenda aos cristãos que vivam amor aos irmãos, a exemplo de Jesus Cristo. O autor da carta avisa também aos cristãos para o inevitável choque com a incompreensão do mundo. Viver como filhos de Deus implica fazer opções que muitas e muitas vezes estão em contradição com os valores que o mundo considera prioritários. Por isso, os discípulos são objeto do desprezo, da rição, dos ataques daqueles que não estão dispostos a conduzir a sua vida de acordo com os valores de Deus. Jesus Cristo, ele conheceu e enfrentou a mesma realidade, mas a sua história mostra que viver como filho de Deus não é um caminho de fracasso, mas é um caminho de vida plena e também eterna. Os cristãos não devem, por isso, ter medo de percorrer o mesmo caminho. No Evangelho de hoje, o Evangelho de São João, o nosso texto começa com a afirmação lapidar, posta na boca de Jesus: eu sou o bom pastor. O adjetivo bom deve, neste contexto, estender-se no sentido de modelo ideal. Eu sou o modelo de pastor, o pastor ideal. E Jesus explica, logo de seguida, que o pastor modelo é aquele que é capaz de se entregar a si mesmo para dar a vida às suas ovelhas. Depois da afirmação geral, Jesus põe em paralelo duas figuras de pastor, o pastor mercenário e o verdadeiro pastor. Aquilo que distingue o verdadeiro pastor do pastor mercenário é a diferente atitude diante do lobo. O lobo apresenta nesta parábola tudo aquilo que põe em perigo a vida das ovelhas, os interesses dos poderosos, a opressão, a injustiça, a violência, o ódio do mundo. O pastor mercenário é o pastor realmente contratado por dinheiro. O rebanho não é dele e ele não ama as ovelhas que lhes foram confiadas. Ele limita-se a cumprir o seu contrato, fugindo de tudo aquilo que pode pôr em perigo a ele próprio e aos seus interesses pessoais. Limita-se a cumprir determinadas obrigações sem que o seu coração esteja com o rebanho.
Ele tem uma função de enquadrar o rebanho e de o dirigir, mas a sua ação é sempre ditada por uma lógica de egoísmo e também de interesse. Por isso, quando ele sente que é algo de perigo, ele abandona o rebanho à sua sorte, a fim de dar os seus interesses egoístas e a sua oposição. Mas o verdadeiro pastor é aquele que presta o seu serviço por amor e não por dinheiro. Ele não está apenas interessado em cumprir o contrato, mas em fazer com que as ovelhas tenham a vida e se sintam felizes. A sua prioridade é o bem das ovelhas que lhe foram confiadas. Por isso, ele arrisca tudo em benefício do rebanho e está até disposto a dar a própria vida por essas ovelhas que ele ama. Nele, as ovelhas podem confiar, pois sabem que ele não defende realmente interesses pessoais, mas sim os interesses do seu rebanho. Ora, Jesus sim é um modelo verdadeiro do pastor. Ele conhece cada uma das suas ovelhas. Ele tem com cada uma relação pessoal e também única. Ele ama cada uma. Ele conhece os seus sofrimentos, os seus dramas, seus sonhos e até mesmo as suas esperanças. Esta relação que Jesus, o verdadeiro pastor, tem com as suas ovelhas é tão qual especial que ele até compara a relação de amor e até mesmo de intimidade que ele tem com o próprio Deus, o seu Pai. É este amor pessoal e íntimo que leva Jesus a pôr a própria vida ao serviço das suas ovelhas e até oferecer a própria vida para que todas elas tenham a vida e vida em abundância. Quando as ovelhas estão em perigo, elas não as abandonam, mas ele é capaz de dar a vida por elas. Nenhum risco, dificuldade ou até mesmo sofrimento o faz desanimar. A sua atitude de defesa intransigente no rebanho é ditada por um amor sem limites que vai até ao dom da vida. Depois dele definir desta forma a sua missão e a sua atitude para com o rebanho, Jesus, ele explica quem são as suas ovelhas e quem pode fazer parte do seu rebanho. Ao dizer, eu tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil e preciso de as reunir, Jesus deixa claríssimo que a sua missão não se encerra nas fronteiras limitadas do povo judeu, mas é uma missão universal que se destina a cada vida, a todos os povos da terra. A comunidade de Jesus não está encerrada numa determinada instituição nacional ou cultural. O que é decisivo para integrar a comunidade de Jesus é acolher a sua proposta, aderir ao projeto que ele mesmo apresenta, segui-lo. Nascerá então uma comunidade única, cuja referência é Jesus e que caminha com Jesus ao encontro da vida eterna e também a vida verdadeira. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Está no versículo 16b. E finalmente, Jesus assume esse projeto do Pai, dedicado a toda a sua vida terrena a cumprir essa missão que o Pai lhe confiou. O que o move não é o seu interesse pessoal, mas o cumprimento da vontade do Pai. Ao cumprir o projeto do Pai, o Pai em favor dos homens, ele está a realizar a sua condição de filho. Ao dar a sua vida, Jesus está consciente de que não perde nada. Quem gasta a vida ao serviço do projeto de Deus não perde a vida, mas está a construir para si e para o mundo a vida eterna e também a vida verdadeira. O seu dom não termina em fracasso, mas sim em glorificação. Para quem ama, não há morte, pois o amor gera vida verdadeira, gera vida definitiva. A entrega de Jesus não é um acidente ou uma inevitável fatalidade, mas sim um gesto livre de alguém que ama o Pai e ama os homens e escolhe o amor até as suas últimas consequências. O dom de Jesus é um dom livre, gratuito e também muito generoso. Na decisão de Jesus em oferecer livremente a vida por amor, manifesta-se o seu amor
pelo Pai e pelos homens. Todos nós temos as nossas figuras de referências, os nossos heróis, os nossos mestres, os nossos modelos. E há uma figura desse tipo que, utilizando a imagem do Evangelho do quarto domingo da Páscoa, poderíamos chamar o nosso pastor. É Ele que nos aponta caminhos, que nos dá realmente a segurança, que está ao nosso lado nos momentos de fragilidade, que condiciona as nossas opções, que é para nós uma espécie de modelo de vida. O Evangelho deste domingo diz-nos que para o cristão, o pastor por excelência é Cristo. Repito, o pastor por excelência é Cristo. É nele que nós devemos confiar, é à volta dele que nós devemos juntar, são as suas indicações e propostas que nós devemos seguir. O nosso pastor é de fato Cristo. Ou temos outros pastores que nos arrastam, que são referências fundamentais, à volta das quais construímos as nossas existências? O que é que nos conduz e nos condiciona as nossas opções? Jesus Cristo. As diretrizes do chefe do departamento, a conta bancária, a voz da opinião pública, a perspectiva do presidente do partido, o comodismo e a instalação, o êxito e o triunfo profissional a qualquer custo, o herói mais giro da telenovela, o programa de maior audiência da estação televisiva de maior audiência. Reparemos na forma como Cristo, como ele desempenha a sua missão de pastor. Ele não atua por interesse, como acontece com outros pastores que apenas procuram explorar o rebanho e usá-lo em benefício próprio. Mas por amor, ele não foge quando as ovelhas estão em perigo, mas defende-as. Ele preocupa-se com elas e até é capaz de dar a vida por elas. Ele mantém com cada uma de suas ovelhas uma relação única, especial, pessoal. Conhece os seus sofrimentos, os seus dramas, os seus sonhos, as suas esperanças. As qualidades de Cristo, o bom pastor, aqui enumeradas, devem fazer-nos realmente perceber que nós podemos confiar integralmente e incondicionalmente nele e entregar sem receio, sem medo, a nossa vida nas suas mãos. Por outro lado, este jeito de atuar de Cristo deve ser uma referência para aqueles que têm responsabilidades na condução e animação do povo de Deus, aquele que receberam de Deus a missão de presidir a um grupo, de animar uma comunidade, de exercer a sua missão no total dom, no amor incondicional, no serviço desinteressado, a exemplo de Cristo. No rebanho de Jesus, não se entra por convite especial, nem há um número restrito de palavras, de vagas, a partir do qual mais ninguém pode entrar. A proposta de salvação que Jesus faz destinar-se a todos os homens e mulheres sem exceção. O que é decisivo para entrar a fazer parte desse rebanho de Deus é escutar a voz de Cristo, aceitar as suas indicações, tornar-se um discípulo. Isso significa concretamente seguir Jesus, aderir ao projeto de salvação que ele veio apresentar, percorrer o mesmo caminho que ele percorreu, na entrega total aos projetos de Deus e na sua doação total aos irmãos. Atrevemos a seguir o nosso pastor Cristo no caminho exigente do dom da vida. Ou nós estamos realmente convencidos de que esse caminho é apenas um caminho de derrota, um caminho de fracasso que não leva aonde nós podemos ir? O nosso texto acentua a identificação total de Jesus com a vontade do Pai e a sua disponibilidade para colocar toda a sua vida ao serviço do projeto de Deus. Garante-nos também que é dessa entrega livre, consciente, assumida, que resultam na vida eterna, verdadeira e também definitiva. O exemplo de Cristo convida-nos a aderir,
Aderir com a mesma liberdade, mas também com a mesma disponibilidade às propostas de Deus e ao cumprimento do projeto de Deus para nós e para o mundo. Esse caminho é garantidamente um caminho de vida eterna e também de realização plena do homem. Nas nossas comunidades cristãs, nós temos pessoas que presidem e que animam. Podemos aceitar sem problemas que elas receberam essa missão de Cristo e da Igreja, apesar dos seus limites e também imperfeições. Mas convém igualmente ter presente que o nosso único pastor, aquele que somos convidados a escutar e a seguir sem condições, é Cristo. Os outros pastores têm uma missão válida, se a receberam de Cristo. A sua atuação nunca pode ser diferente do jeito de atuar de Cristo. Para que distingamos a sua voz de Jesus, de outros apelos, de propostas enganadoras, de cantos de sereia que não conduzem a uma vida plena, é sim preciso um permanente diálogo íntimo com o pastor, um conforto permanente com a sua palavra e a participação ativa nos sacramentos, onde se nos comunica essa vida de pastor nos oferece. E que o vento sopre suave sobre a vida de todos nós, trazendo cada dia o aroma da paz. Que o fogo aqueça os nossos corações, deixando-nos cheios de ternura. Que a palavra que sair dos nossos lábios e as que visitarem os nossos ouvidos levem e tragam o som de uma bênção. Que os próximos dias, sejam eles ensolarados ou até mesmo nubrados, permitam a passagem dos raios da luz divina em nossa vida, e que nós, iluminados e aquecidos pelo sol da justiça, sigamos os caminhos de retidão, que nossos passos sejam de fé, as nossas gestos sejam de paz, as nossas relações sejam de solidariedade e as nossas palavras sejam de amor. Amém, Senhor. Amém, amém, Senhor. E meu amado, minha amada, nunca, jamais se esqueça. Deus ama muito, 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 muitíssimo você.